Muita gente toca uma empresa exatamente do jeito que eu tô dizendo. Coloca a meta. Quer dizer, você tem um porto para atracar o teu navio, você não sabe onde fica o porto, não sabe quando vai atracar, não sabe o que você tem que fazer e se um dia, se Deus quiser, e eu tiver sorte e Deus abençoar, eu atinjo esse porto. Nós não somos uma rolha no oceano que vai para onde o vento sopra. Quando você não tem uma meta? Quando você é pequenininho. Quando você tem que se preocupar só em vender. A maioria define metas no feeling. Eu acho. E acho é vontade de vendedor. É empresário, é diferente. Sucesso ou fracasso, quem escolhe é você. Ah, mas eu tô fracassando. Tá fracassando por conta tua. Você é o único responsável e é você que escolheu isso. Cheguei à conclusão de que eu tenho que vender 12, 13 aparelhos só para pagar o custo do vendedor. Este é o ponto de equilíbrio. Eu tenho agora uma métrica onde eu sei a minha margem de contribuição, sei qual é o meu custo de aquisição de cliente, quanto que vai me custar um vendedor, com o CAC, com o vendedor, com todos os custos, etc e tal. Você não tem meta diária de quanto que o vendedor tem que fazer, não tem a meta por produto, não tem a meta por vendedor. Aí, cara, aí eu tô falando assim, ó, é meta baseada na fé. Se Deus quiser, vai vender tanto. Sejam bem-vindos ao Papo de Empresário para Empresário, nosso encontro semanal com você que é empresário. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já aproveita aí, ó. Se você está vindo pela primeira vez, ativa o sininho, passa a me seguir, que eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo de hoje, tá bom? Esse é um papo nosso, papo de empresário para empresário, no qual você, que é empresário, traz questões do seu dia a dia, dúvidas, dilemas, um assunto que você quer discutir, você traz aqui para mim, manda a sua pergunta, contextualiza ela e se ela for escolhida, nós levamos para o próximo episódio, tá bom? Então, se você tem algum assunto que você queira tratar comigo, uma dúvida, uma pergunta, você tem o telefone agora, o WhatsApp aí na sua tela, você pode mandar um texto ou você pode mandar um áudio ou até mesmo um vídeo para mim. Tá bom? Então, não é para você mandar a pergunta de forma isolada. É importante que você contextualize a pergunta para que eu tenha um panorama mais amplo sobre a tua questão. Tá bom? Vamos lá? Maiô, de hoje nós temos aqui uma pergunta do Caio. Caio, eu vou ler para vocês, tá bom? Hélio, boa tarde. Tudo bem? Aqui quem fala é o Caio. Tenho uma empresa de distribuição aqui em Bauru, pertinho da gente aqui. Eu estou em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E admiro muito a sua trajetória, amigo. Você inspira a gente que é pequeno. Eu gostaria que você falasse sobre vendas, Hélio. Especificamente sobre como definir uma maneira correta, uma meta de vendas. Boa. Eu quero crescer, quero que a empresa venda mais, quero cobrar melhor. Meu comercial, mais às vezes eu fico meio perdido sobre como definir uma meta que faça sentido para a realidade da minha empresa. Por quê? Hoje, sendo muito sincero, eu acabo colocando meta muito mais no feeling. Eu olho o quanto vendemos no mês anterior, olho o quanto eu gostaria de crescer, aperto um pouco o time comercial e falo, vamos buscar esse número. Só que eu não sei se eu estou fazendo isso certo. Sinto que falta profissionalismo. Às vezes eu fico na dúvida se a meta deveria vir do quanto eu quero faturar, do quanto a empresa precisa para pagar a conta, da carteira de clientes, da quantidade de leads, da quantidade, da capacidade dos vendedores, da margem dos produtos ou de alguma conta mais estratégica. Nossa, isso aqui é uma carta, hein, mano? O que o Caio escreveu aqui. Tem mais de 40, mais de um minuto. E outra coisa, eu também não sei se estou acompanhando direito, porque uma coisa é cobrar venda no fim do mês, outra coisa é saber durante o mês se o time está no caminho certo ou se eu só vou descobrir tarde demais que a meta não vai bater. Na sua experiência, Hélio, como empresário que quer crescer deve definir a meta de vendas do comercial? Quais elementos ele precisa levar em consideração para não tirar esse número da cabeça? E quais indicadores você olha para acompanhar se o time está realmente no caminho certo? E... Outra coisa que... e que frio é esse, hein, rapaz? Aqui no interior tá frio demais. Abraços, Hélio. Aguardo ansiosamente esse capítulo. Ele tinha certeza que a pergunta dele ia ser selecionada. Boa, boa, Caio. Ó, Caio, você me escreveu um livro aqui, deu mais de um minuto aqui, ó. E para responder a tua pergunta, tem que dar um treinamento. Né, mãe? Aqui não é só um papinho, tem que dar um treinamento para você. Aí eu fiz pelo menos um guia para me dirigir aqui e falar um pouquinho sobre o teu tema, tá bom? O tema é meta, meta. Bom, o que significa? Vamos começar então. O que significa uma meta? Para você, empresário, o que significa uma meta? Nós vamos falar sobre a dúvida do Caio, que é como definir uma meta. Tá claro? E nós vamos discorrer em cima disso. Mas antes, vamos entender o que é uma meta. Uma meta nada mais é do que um gol, nada mais é do que um alvo, nada mais é do que um objetivo a ser perseguido. Uma meta nada mais é do que um objetivo com uma data específica para ser atingida. Agora, a meta, para que ela tenha mais clareza na sua cabeça, quanto mais especificidade você colocar a essa meta,
mais fácil seu cérebro vai entender que é possível de ser atingida. Então, o que significa isso? Definir com clareza o que é essa meta, tá? O que é que eu vou buscar, tá? Mensurar essa meta, ser muito específica com relação àquilo que você deseja. Estabelecer uma data é muito importante. E, além de tudo, uma meta verdadeira, ela tem que ser alcançável. Alcançável. O que é uma meta alcançável? Uma meta alcançável é uma meta que eu tenho certeza que eu consigo realizar com um pouquinho a mais de esforço. Isso é uma meta alcançável. E ela tem que ter um significado muito pessoal. Ela tem que ser algo da pessoa ou da empresa. Isso que é uma meta, tá bom? Até você pode usar o acrônimo METAS aí, escrever M, mensurável, E, específica, T, temporal, tem que ter uma data, A, alcançável, S, tem que ter um significado pessoal. É uma meta que tem que ser válida para você, para sua empresa. Não é para o seu marido. Se a gente for falar do indivíduo, não é para seu marido, não é para agradar alguém, é para você. Por isso que ela tem que ter um significado pessoal. Isso é uma meta, tá claro? Bom, entendido o que é uma meta, a minha pergunta é: por que eu devo ter uma meta? Se tem muitos empresários que não têm meta. Que não tem meta de venda por produto, que não tem meta de venda por vendedor, que não tem meta de venda por categoria de produtos, que não tem meta de venda diária, que não tem meta de venda semanal, que não tem meta de venda mensal, que não tem meta de venda trimestral, semestral, que não tem meta de venda anual. Por que, Hélio, você diz isso se tem muitos empresários que não têm metas? Bom, não é porque a maioria não tem, você também como empresário não deveria ter. Eu não acho correto uma empresa não ter uma meta, não ter um estabelecimento de metas. Por quê? Meta nada mais é do que os objetivos que você tem para ser alcançado. E quando você não tem um objetivo a ser alcançado, por consequência, você também não tem um planejamento. E quando você não tem planejamento, é a mesma coisa. Você tentar buscar algo que você nem sabe o que é esse algo. Então eu vou buscar uma agulha que está dentro de um palheiro que eu ainda não conheço o formato de uma agulha. Olha só como que fica difícil você atingir essa meta. Muita gente toca uma empresa exatamente do jeito que eu estou dizendo. Não coloca meta. Então, quer dizer, ansiar pelo sucesso, em ter sucesso no teu empreendimento e não ter um conjunto de metas que te leve a um planejamento para a execução dessas metas é a mesma coisa. Você ansiar pelo sucesso, né? Quer dizer, você tem um porto para atracar o teu navio e você não sabe onde que fica o porto, não sabe quando vai atracar, não sabe o que você tem que fazer e se um dia, se Deus quiser e eu tiver sorte e Deus abençoar, eu atinjo esse porto. Então, por que nós devemos ter meta? Porque nós não somos barcos sem leme. Nós não somos uma rolha no oceano que vai para onde o vento sopra. Nós, como empresários, nós temos o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o direito de escolha. Sucesso ou fracasso, quem escolhe é você. Ah, mas eu estou fracassando. Está fracassando por conta tua. Você é o único responsável e é você que escolheu isso. Por que a gente tem que ter meta? Por que nós devemos ter meta? Porque meta define direção, ritmo e velocidade. Meta aumenta a produtividade. No sentido figurado, a meta é como se você tivesse que cavalgar. Eu vou subir em cima do cavalo e vou cavalgar. Eu vou andar com esse cavalo. Você pode andar com a rédea frouxa, né? A rédea bem frouxa desse cavalo e deixa o cavalo ir para onde ele quer, na velocidade que ele quer, quando ele quer. Isso é um empresário sem meta. É um cavalo que está arreado, que tem você em cima, que é o dono da empresa, que está com a rédea solta. Portanto, se está com a rédea solta, vai para onde quiser. Tá claro? Então, é isso que é uma empresa sem meta. Vai para onde o cavalo quer. Uma rolha no oceano. Vai para onde o vento sopra. Então, você quer comandar o cavalo? Pega a rédea desse cavalo e puxa. Puxa a rédea, pescoço firme. Por quê? Quem vai dar ritmo, a velocidade e a direção para esse cavalo é você. Este cavalo é sua empresa. Por isso nós devemos ter meta. Espero que eu tenha te convencido que você não é uma rolha no oceano. Que a sua empresa tem que ter
metas, tem que ter objetivos. Porque do objetivo nasce o planejamento. Eu não planejo, eu olho primeiro, eu sonho e vejo o meu futuro. Em função daquele futuro, daquilo que eu estou enxergando, eu desenho um planejamento para aquilo que eu quero. Eu planejo. Então, estabelecimento de metas é como se fosse a base estrutural de um prédio chamado sucesso. O sucesso deriva de um bom planejamento. E o planejamento deriva do estabelecimento desses objetivos. Agora, como é que eu defino uma meta? Como que eu defino uma meta? Bom, vamos para a parte prática. Como é que eu defino uma meta? Ah, vou lá e vejo o histórico passado. Considero o histórico passado? Considero. Sazonalidade. No setor agro, por exemplo, tem muita sazonalidade. Leve em consideração a sazonalidade? Claro. No setor de cirurgias médicas, né? Cirurgia plástica, por exemplo, tem sazonalidade. Eu levo em consideração a sazonalidade? Claro que você deve levar em consideração a sazonalidade. Situação econômica, tem que levar em consideração? Claro, claro que tem que levar em consideração. Claro. Mas isso serve apenas de parâmetro para o meu fundamento. Porque a maioria define metas no feeling. Eu acho. E acho é vontade de vendedor. É empresário, não é vontade de vendedor. Não, empresário é diferente. Vontade de empresário não é vender somente. Vontade de empresário é vender com lucro. Isso é vontade de empresário. Então, na hora que nós vamos estabelecer uma meta, não é o vendedor que estabelece uma meta. Quem estabelece uma meta é o empresário. E ele não é na base do acho. Como é que a gente faz? Quando que você vê que a meta é com base no acho? Primeiro, é meta de faturamento só. Aí você pergunta o faturamento, mas ele não sabe quanto é que está dando de lucro. Porque meta de empresário leva em consideração outros fatores, que não é só faturamento. Então, por quê? Porque pior do que não vender é vender mal vendido. E vender mal vendido é fazer uma venda que não dá lucro satisfatório. Então, como é que eu vou começar a fazer o planejamento de venda? Primeiro, o planejamento de vendas deriva da área financeira. Vamos supor que eu tenho uma empresa já pronta, que já tem um determinado faturamento, e eu quero abrir uma nova equipe de vendas para essa empresa. Qual é a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração na hora que eu for montar uma equipe de vendas? Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é que, se eu vou montar uma equipe de vendas, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é qual o produto que eu vou vender, qual a ideia que eu vou vender, qual o serviço que eu vou vender. Definido qual é o produto ou serviço que você vai vender, qual é a margem de contribuição que eu tenho. Qual é a margem de contribuição? Aí, alguns empresários não sabem o que é margem de contribuição. Margem de contribuição não é lucro bruto. Margem de contribuição, lucro bruto é uma terminologia fiscal. Margem de contribuição é uma terminologia gerencial. Margem de contribuição é o dinheiro que eu tenho na mesa para eu compor os meus gastos fixos e compor o meu lucro como empresário. Isso é margem de contribuição. Para chegar na margem de contribuição, o que eu deduzo para chegar do faturamento, para eu chegar na minha margem de contribuição? Eu deduzo tudo aquilo que deriva de venda, que está atrelado a vendas. Aí você vai dizer o seguinte, pô, Hélio, por que eu estou entrando em financeiro se a gente está falando de venda, se nós estamos falando de metas? Porque toda meta tem um drive financeiro por trás. Então vamos lá. Para eu chegar na minha margem de contribuição, para eu chegar na margem de contribuição, eu tenho que deduzir do faturamento tudo aquilo que está atrelado à venda. Se eu vender, eu vou ter que pagar. Bom, então vamos lá. Vou explicar para vocês. Por exemplo, imposto, eu tenho que deduzir? Tem, isso é claro. Até lá no lucro bruto, na contabilidade fiscal, você tem que deduzir, tá? Imposto. Perda. Por exemplo, eu trabalho com hortifruti. Tem uma parte que apodrece e joga fora. Tem que deduzir. Eu trabalho com alimentação, com restaurante. Tem perda, tá? Um pedaço é perda que você tem. Então você tem que deduzir. Aí eu trabalho com purificador de água. Alguns clientes, alguns franqueados meus devolvem o purificador porque o purificador está com defeito. Então eu tenho que deduzir isso do meu faturamento. Então deduzo imposto, faço todas as devoluções, estorno de mercadoria, chego na minha receita líquida. Ainda não é o bastante. Eu tenho que deduzir o que mais? Por exemplo, tem comissão de vendedor. Comissão de vendedor, vendedor tem uma parte de remuneração fixa e uma parte de remuneração variável. A remuneração variável é um percentual, então eu tenho que deduzir do meu faturamento também essa comissão. O que mais eu tenho que fazer? Por exemplo, juros.
Pô, eu vendo no cartão de crédito, trago para valor presente. Eu vendo na duplicata, só que eu tenho que pagar juros para descontar essa duplicata. Juros eu tenho que deduzir também do faturamento para eu chegar na minha margem. Aí você vai dizer, você que entende um pouquinho mais de contábeis vai falar, pô, tá errado, Hélio, porque juros se coloca lá na contabilidade fiscal depois do EBITDA. Mas eu não estou falando contabilidade fiscal, estou falando contabilidade gerencial. Na contabilidade gerencial, eu deduzo junto com meus custos de venda. Não deduzo depois do EBITDA, depois do resultado operacional. Eu deduzo lá em cima do faturamento para chegar na margem, para que eu tenha uma margem de contribuição protegida, que é o dinheiro que eu tenho na mesa para poder gastar. Que é o dinheiro na mesa que eu tenho para poder fazer minha composição de gastos fixos e o meu lucro como empresário. Então, definido a minha margem de contribuição de um determinado produto ou serviço, agora eu vou ter que entender qual é o meu custo de aquisição de cliente. Quanto que eu vou gastar? Quanto que me custa um vendedor? Se eu entendi que a minha margem de contribuição, suponhamos que eu venda um projeto de, por exemplo, no meu negócio alta escala, que é um negócio de clínicas médicas, eu vendi um projeto de, sei lá, 100 mil reais para uma clínica médica, tá bom? E eu entendo que a margem de contribuição dessa minha consultoria é 50%. Então eu tenho 50 mil reais de margem de contribuição, tá claro? Aí eu tenho que agora imaginar o que eu tenho que deduzir disso aí. O que eu tenho que entender? É quanto que eu preciso vender para poder pagar o vendedor. Então vamos lá. Um vendedor me custa quanto? Um vendedor me custa, sei lá, com salário, encargo, etc e tal, mas não sei o que, 10 mil reais. Beleza, 10 mil reais. Tá. Quanto que eu gasto de tráfego? De tráfego, poxa, o CAC por venda que eu realizei através do tráfego, gastei lá 50 mil reais de tráfego e trouxe 5 leads. Das 5 leads, 5 vendas. Das 5 vendas, cada venda então me custou 10 mil. Então esta parte eu vou colocar como gasto de tráfego. E tudo aquilo que for relacionado ao custo de uma venda, eu tenho que colocar no meu CAC. Então eu preciso entender, olha só, qual é a margem de contribuição, para eu entender quanto que me custa o CAC, para eu definir qual é o meu ponto de equilíbrio por vendedor. Então, hipotético, tá bom? Suponhamos que o meu produto seja um produto que tenha... consultoria o ticket é muito alto, mas vamos imaginar um purificador de água. Um purificador de água, que eu tenho indústria de purificador, então vou fazer um cálculo da margem de contribuição eu como revenda. Eu como revenda, eu tenho lá, hipotético, tá bom? 40% de margem de contribuição. Cheguei lá que eu vendo um purificador por 2 mil, a margem de contribuição é, então 2 mil vezes 40%, então é 800 reais a margem de contribuição. Beleza. E o vendedor me custa quanto? O vendedor custa 10 mil reais. O vendedor custa 10 mil reais. Então eu preciso entender quanto eu preciso vender só para pagar o vendedor. Se a minha margem de contribuição num produto de 2 mil é 40%, ou seja, é 800 reais, e o meu vendedor me custa 10 mil, é 10 mil dividido por 8. Então eu tenho que fazer quantas vendas? 10, 12 vendas. Eu teria que fazer 12 vendas aí. 12 vendas aproximadamente só para pagar o vendedor. Então, olha só. Definir o meu ponto de equilíbrio por vendedor. Se eu estou montando uma estrutura de vendas, meu ponto de equilíbrio naquele vendedor, eu preciso vender no mínimo 10 mil reais para poder cobrar, para poder cobrir os custos daquele vendedor. Então, 10 mil reais de margem de contribuição significa que eu deveria vender 12 aparelhos a 2 mil reais. Ou seja, eu estou falando que eu preciso vender 12 aparelhos a 2 mil, preciso faturar 24 mil reais. Só para pagar o vendedor. E no meu ponto de equilíbrio, o que é? Quanto que eu ganhei? 0. Então, veja que agora eu tenho uma meta de venda por vendedor para ele bater o ponto de equilíbrio. Se eu vender 12 aparelhos, 12 purificadores de água, eu como empresário não ganhei nada. Se eu vender abaixo de 12 aparelhos, eu tive que colocar dinheiro. Se eu vender acima de 12 aparelhos, aí eu comecei a ganhar dinheiro. Então, veja que eu tenho uma meta mínima de ponto de equilíbrio, mas essa minha meta mínima de ponto de equilíbrio tem um fundamento, não é no acho. Com base no que eu fiz a minha meta mínima de ponto de equilíbrio? Para eu entender quando o vendedor está se pagando, quando está no 0 a 0. Eu peguei lá meu filtro d'água, que custa 2 mil, entendi que minha margem de contribuição é 40%, 40% de 2 mil é 800 reais, o custo do vendedor é 10 mil, dividir 10 mil por 8 mil, dividir 10 mil reais, que é o custo do vendedor, por 800 reais, que é a minha margem, cheguei à conclusão de que eu tenho que vender 12, 13 aparelhos só para pagar o custo do vendedor. Este é o ponto de equilíbrio. Até 12 produtos eu não ganho absolutamente nada. Então, tem uma definição clara do meu ponto de equilíbrio. Posso até colocar que o vendedor pode ter uma venda menor por conta da especificidade que tem o tipo de produto que eu trabalho. Por exemplo, eu trabalho no setor agro.
Setor agro tem a safra e tem a entre-safra. Então, tem essa sazonalidade. Na entre-safra, eu posso escolher ter prejuízo por venda? Posso. O que eu não posso ter é prejuízo sem ter previsto. E não tem problema nenhum. Tá claro? Então, eu tenho agora uma métrica, uma meta onde eu sei a minha margem de contribuição, sei qual é o meu custo de aquisição de cliente, quanto que vai me custar um vendedor, com o CAC, com o vendedor, com todos os custos, etc e tal. Que eu posso colocar lá, eu preciso chegar no número. Se esse número é 10 ou 12 mil ou 8 mil, não importa, mas eu preciso chegar num custo. Este custo eu tenho que dividir pela minha margem de contribuição para eu chegar no faturamento. Então, neste caso específico, nós estamos falando, preciso vender 24 mil reais para não ganhar nada. Tá claro? Então, agora eu vou manter... Pô, Hélio, mas vender 12 purificador de água é fácil demais, beleza? Não, mas essa é só para mim definir o meu ponto de equilíbrio. Tá claro? Agora, pô, eu preciso... Qual é a factibilidade de realizar? Não, mercado de purificador de água dá para vender no mínimo um purificador por dia. Ah, então dá para vender 22, 24 aparelhos? Opa, 22, 24 aparelhos no mês? É, porque um filtro por dia dá para vender. Ah, entendi. Então agora nós estamos falando venda. Agora eu vou esticar e falar assim, ó, até 12 não ganho nada, então eu vou ter que esticar e falar assim, não, eu tenho que vender 24. Por quê? Se eu vender 24, eu ganho no mínimo 10 mil reais por vendedor. E se eu tiver 10 vendedores, eu vou ganhar 100 mil reais. Se eu tiver 5 vendedores, eu vou ganhar 50 mil reais. Lembra que o estabelecimento de metas, eu preciso estabelecer métricas, eu preciso ter uma diretriz financeira quando eu estipulo uma meta. Então, a meta da minha estrutura de venda, cada um de vocês tem uma estrutura de vendas. Então, eu para vender purificador de água, a conta não é tão simples assim do jeito que eu estou te falando. Por quê? Porque não tem a conta só do vendedor. É o custo do vendedor, é o custo que eu gasto de tráfego, é o custo que eu coloco de incentivo, é o custo que eu coloco, por exemplo, de um gerente em cima, é o custo que eu coloco de um diretor. Então, um vendedor, ele tem o custo de um monte de empilhamento de custos em cima. E que eu preciso olhar qual é esse custo total, que é o meu CAC, o custo de aquisição de cliente, pegar isso e dividir pela minha margem de contribuição. Aí eu vou chegar numa métrica, num número. No número de quantidade de produtos, no número de faturamento que eu tenho que bater, no número de margem de contribuição que eu tenho e no número de lucro que eu tenho para a minha empresa. Então, basicamente, eu levaria este mesmo conceito de definição de metas para a companhia como um todo. Então, por exemplo, na autoescala, que é um negócio de médico, tá? Eu tenho uma definição dos meus custos de venda. Por quê? Como na autoescala, por exemplo, no meu negócio de médico, eu tenho uma área de operação, não é só vender e ponto, acabou. Meu maior desafio no negócio meu de atender clínicas médicas não é vender o contrato para o cliente. O meu maior desafio é a área de operações. Porque depois que eu vendi, eu tenho que entregar. E tem vários tipos de negócio que você vende e depois você tem que entregar, que é um negócio que depende de operação. E na hora que eu vou na operação, tem uma outra estrutura de custo que eu preciso entender quanto que eu preciso vender para viabilizar essa outra estrutura de custo. Entende? Faz sentido isso para vocês? Talvez eu estou complicando um pouquinho demais aqui, explicando, mas eu estou tentando ser o mais simplista possível para falar sobre definição de meta. Porque o meu amigo aqui, o Caio, ele está me perguntando como é que define uma meta. Para mim, a meta não pode ser um acho. Para mim, a meta tem que ter uma diretriz financeira. Tem que ter um porquê muito forte. Tá certo? Agora, como que eu administro a execução desta meta? Como eu faço o time bater essa meta? É outra questão. Aqui eu estou respondendo para o Caio só como eu definiria uma meta. Tá claro? Nós falamos aqui, fazendo um resumo da nossa aula, falamos do o que é uma meta, lembra? O que é uma meta? Uma meta é um objetivo, é um goal, é um alvo a ser buscado. Essa meta tem alguns elementos. Ela tem que ser mensurável. Tem que mensurar ela. Para quê? Para ter clareza. Ela tem que ser específica. Você tem que falar o que é, você tem que falar quanto custa, quanto fatura, quanto vai vender, tem que colocar número nisso. Ela tem que ser temporal, precisa ter data, precisa ter prazo. Ela é uma meta diária, ela é uma meta semanal, ela é uma meta mensal, ela é uma meta trimestral, ela é uma meta anual. Normalmente pequenas e médias empresas não trabalham com orçamento anual, com budget, fazendo o orçamento. Agora, quando você vai crescer e passa a ser uma empresa, estou falando assim, uma empresa de 50 milhões, empresa de 100 milhões, já requer fazer o orçamento. Então, se você não tiver o hábito, mesmo como pequeno, de desmembrar tudo em metas, você vai ter muita dificuldade de fazer orçamento. Porque o orçamento nosso, por exemplo, aqui, eu tenho que, por exemplo, 2027 vai chegar. Como que é o orçamento de 2027? Quando que ele é definido? Em outubro de 2026. Então, outubro de 2026, eu defino
tudo aquilo que eu vou fazer para 2027. Quanto eu vou faturar mês a mês, tá certo? Quanto eu vou vender mês a mês, quantos serão os meus custos mês a mês, quais são os produtos que eu vou vender, se eu vou vender CPD 23, se eu vou vender refil, se eu vou vender IBBL, se eu vou vender locação, se eu vou alugar filtro, tem que estar tudo claro. As minhas metas, as minhas métricas de venda de quais produtos eu vou ter que vender e margens de contribuição bem definida, lucro líquido bem definido e, além disso tudo ainda, como no meu negócio, por exemplo, de purificador, demanda estrutura de capital, não é um negócio de operação, é um negócio de capital, eu preciso colocar dinheiro antes para poder vender, opa, eu tenho que projetar o fluxo de caixa também. Então, ter uma meta, tá? Quando você não tem uma meta? Quando você é pequenininho. Quando você tem que se preocupar só em vender. Aí por isso que muitas empresas não têm um plano de metas, não tem um planejamento de metas. Mas na medida em que você vai crescendo, passa a ser importante você ter um bom planejamento de metas, porque é do planejamento de meta que desmembra todo o teu plano orçamentário. Então, por exemplo, nós aqui temos que fechar o orçamento até dia 30 de outubro. O orçamento de 27, 30 de outubro de 26. Aí passa outubro, né, que fechou o nosso primeiro esboço de meta, vem novembro, né, e dezembro. Antes da virada do ano, a gente faz o último realinhamento para ver se as nossas metas que nós vamos ter para 2027 serão aquelas mesmas. Entendeu? E aí nós damos esse último restinho de ano para fazer o ajuste fino para chegar em janeiro, sacramentar o nosso plano de metas. Entenderam? Por isso é importante você começar a ter o hábito de colocar metas. Agora, quando você não coloca nem meta, você não tem meta diária, né, de quanto que o vendedor tem que fazer, não tem a meta por produto, não tem a meta por vendedor, aí, cara, aí eu tô falando assim, ó, é meta baseada na fé. Se Deus quiser, vai vender tanto. E não é assim. Fé a gente guarda para a igreja, a gente guarda para a família. Na empresa precisa ter pragmatismo. Na empresa precisa ter planejamento. Na empresa precisa ter inteligência. E precisa ter, acima de tudo, execução. Tá bom? Então, amigos, se você gostou do conteúdo de hoje, do nosso papo de empresário para empresário, continua mandando as tuas perguntas para cá. O WhatsApp vai aparecer de novo aqui na tua tela. Aproveita, manda a tua pergunta aqui pra gente. Quem sabe a tua pergunta é selecionada. Só que o Caio, que nem o Caião aqui, ó, escreveu uma carta aqui para mim, tá bom? Tenta escrever um pouquinho mais curto, mas não esqueça de dar o contexto igual ele tá dando aqui, tá bom? E se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o teu joinha, tá? Compartilha também com os teus amigos, porque se você compartilhar, deixar o teu comentário aqui, o algoritmo vai entregar para muito mais pessoas. Papo de empresário para empresário é um papo meu, Hélio Tatsu, com você, pequeno e médio empresário. Para os empresários que faturam abaixo de 100 milhões de reais por ano, eu tenho certeza que o nosso conteúdo muitas vezes pode se encaixar com uma verdadeira luva e você pode fazer uso deste conteúdo que você está pegando aqui nas plataformas, você pode utilizar aí para o teu negócio. Tá bom? Então, deixa teu comentário aqui, curte com o teu amigo, passa a me seguir, ativa o sininho, bora para a próxima. Até mais, boa semana, bom mês de venda, que julho seja um grande mês de venda, um mês novinho em folha que não foi usado, que dá para ser o melhor mês de venda da nossa vida. Sucesso a todos!